Olá, chicos e chicas, como estão? Na aula de hoje vamos continuar falando sobre o verbo gustar. Então fiquem atentos. Na aula anterior, iniciamos os estudos com relação ao uso do verbo gustar e hoje vamos dar continuidade. O verbo gostar é um verbo que, diferente da língua portuguesa, ele concorda com uma coisa que se gosta, tá? Então, por isso a gente precisa estar atento ao uso desse verbo. Sempre vai ser usado em terceira pessoa, podendo estar conjugado no singular ou no plural, dependendo da coisa que se gosta. Além disso, ele sempre inicia com um pronome, né? O me, o te, o le. Então aí, ó, temos um exemplo de frase com o verbo gustar, né? Uma frase bem simples. Me gusta hablar espanhol. Então eu inicio com um pronome relacionado à primeira pessoa, à segunda, relacionada a quem gosta, né? Usamos depois o verbo gusta conjugado sempre em terceira pessoa, ou gusta no singular, ou gustam no plural. E depois a coisa que se gosta, que nesse caso desta frase é hablar espanhol. Como hablar espanhol é um verbo, então o verbo gustar, está conjugado no singular, gusta hablar. Então a gente vai ver quando usamos o verbo gustar no singular e quando usamos o verbo gustar, que no caso gustam, no plural, tá bom? Então, olha só. Diferente de outras conjugações, gustar é flexionado exclusivamente em terceira pessoa do singular ou do plural. Já falamos sobre isso, né? A forma singular do verbo é gusta, usada quando a coisa da qual se gosta é um substantivo no singular ou um verbo no infinitivo. Então, pronto. Professora, eu já sei que o verbo gostar é sempre conjugado na terceira pessoa, né? Que aí pode ser do singular ou do plural. Mas quando uso o verbo gostar conjugado no singular, né? E aí vocês vão saber que só uso o verbo gostar conjugado no singular quando a coisa que se gosta for um substantivo no singular ou um verbo no infinitivo. São só essas duas situações. Quando a coisa que se gosta é um substantivo no singular ou um verbo no infinitivo. Então, vamos ver as frases para exemplificar. Me gusta la Navidad. Então, aí, a coisa que se gosta, la Navidad, é um substantivo que está conjugado no singular. Então, o verbo gustar, usado no singular, gusta. Tranquilo? E a forma no plural. Quando a coisa da qual a que se gosta envolve mais de um verbo, gustar, se mantém em sua forma no singular. Então, continua no singular. Vejam, nos gusta ir em bici e correr. A gente viu que o verbo gostar é usado com substantivos no singular ou com verbos no infinitivo. Mesmo que esses verbos eles se repitam, seja mais de um verbo, se use mais de um verbo na coisa que se gosta, eu continuo conjugando o verbo no singular, né? Então, temos aí, ó, o verbo ir e o verbo correr. Os dois verbos estão no infinitivo, é uma sequência de ações. Mesmo assim, eu continuo com a conjugação do verbo no singular, tá bom? A forma no plural, que é gustam, com N no final, é usada quando a coisa da qual se gosta é um substantivo no plural ou vários substantivos no singular. Então, eu sei que eu uso gusta no singular quando a coisa que se gosta é um substantivo no singular ou verbo no infinitivo. Pode ser um verbo, pode ser dois ou vários verbos no infinitivo. O gustam, a forma no plural, é usada quando a coisa que se gosta é um substantivo no plural
ou vários verbos no singular, tá? Então, olha os exemplos. Le gustan las manzanas. Eu usei a forma no plural, gustan, com N no final. Por quê? Porque a coisa que se gosta, las manzanas, é um substantivo que está conjugado, que está no plural, tá bom? Então, uso o verbo gustar no plural. E aqui, ó, me gustam el café e el té. Percebam que el café é um substantivo que está no singular, mas temos o el té, outro substantivo no singular. Então, se eu tivesse só o substantivo el café, eu usaria o gusta no singular. Mas como eu tenho mais de um substantivo no singular, eu uso gustam no plural. Tranquilo? Tá bom? Mais exemplos de frases. A mim me gusta ir al parque com amigos. Ir al parque com amigos. Temos aí um verbo no infinitivo, então usei o verbo gusta no singular. A ellos les gustam as uvas. A coisa que se gosta, las uvas. Tá no plural. Então, uso o verbo gusta no plural. Gustam. Agora vamos a praticar, vamos reforçar os conhecimentos adquiridos na aula de hoje. Vejam só. Vocês vão escolher, né, o pronome correto entre as duas opções de frases, tá? Então, temos aí a frase, temos duas opções de pronomes, tá? Então, olha só. A Roberto me o le gusta jugar el baloncesto. A Roberto le gusta jugar el baloncesto. Porque Roberto é pessoa em terceira pessoa, né? Ele, se refere a ele. Então, ele se usa o pronome le. Letra B. A vosotros encanta ir en bici. A vosotros os encanta ir en bici, né? Os é a forma correta, o pronome correto, pois o pronome refere à pessoa vosotros. A ti te ou a ti le gusta passear. A ti te, né? Te porque se refere a tu. E a última frase, a mim me ou a mim nos gusta ler. A mim me gusta ler. Porque o me se refere à primeira pessoa, o yo, né? Então, é o me. Tranquilo? Hoje, continuamos nossos estudos com relação ao verbo gustar. Vimos que usamos o verbo gustar no singular, quando a coisa que se gosta é um substantivo no singular ou um ou mais verbos no infinitivo. E a forma gustam, que é a forma no plural, é usada quando a coisa que se gosta é um substantivo no plural ou vários substantivos no singular. Essas são as referências que utilizamos para o planejamento desta aula. Gratidão pela atenção de vocês. Vejo vocês na próxima aula de língua espanhola. Besitos, hasta luego.